Olá, eu sou a desembargadora Cristina Gaulia, diretora-geral da EMERGE, Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. E este é o programa Sextas na EMERGE, a palavra é. São entrevistas produzidas pelo nosso Departamento de Comunicação e pela Biblioteca da EMERGE, que é também a Biblioteca do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Nessa nossa segunda temporada, assim como na primeira, em 2021, traremos convidados de diferentes áreas do conhecimento. E a nossa primeira entrevista de 2022 será com a delegada de Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, Fernanda Santos Fernandes, que tem uma atuação extremamente importante na área da violência doméstica contra as mulheres e na investigação de crimes cibernéticos que envolvem a pedofilia e o assédio pela internet. A delegada Fernanda Fernandes é titular da Delegacia de Atendimento às Mulheres, DEAN, de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. E hoje, a nossa palavra-chave é justamente assédio cibernético. Doutora Fernanda, é um prazer enorme estar recebendo a senhora aqui na Biblioteca da Escola da Magistratura, que, como eu disse, é também a biblioteca do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e podermos conversar assim um pouquinho sobre como é que uma policial tão jovem, tão comprometida, entrou nessa carreira e quis encarar esse sofrimento e esse desequilíbrio da nossa sociedade civil. Como são essas questões ligadas a assédios múltiplos, pedofilia e a violência doméstica de um modo geral. A senhora estudou Direito na UERJ, né? E me corrija se eu estiver errado, é especialista em segurança pública, mestra em Direito, sempre com enfoque nessa área da violência doméstica e familiar contra a mulher. E agora está, inclusive, salvo engano, preparando uma tese belíssima de doutoramento. Como é que foi essa caminhada? Como é que foi essa escolha por ser policial civil? Como é que foi chegar a ser delegada e ser expert nessa área de investigação? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Bom, na verdade, eu estava estudando para concurso público e aí, dentre várias provas que eu fui fazendo, né, fui passando em vários concursos ao mesmo tempo e aí passei para a Polícia Civil. E, para mim, foi uma surpresa, porque eu jamais imaginei ser delegada de polícia. E aí eu entrei na academia de polícia, né, comecei a gostar, me apaixonar pela profissão, pelo que eu estava aprendendo, pelo primeiro contato com a profissão. E quando eu comecei a trabalhar, eu falei, bom, é isso que eu quero. Que bom. Eu não quero mais nada, eu quero ser delegada de polícia. E aí, assim, a minha experiência, né, eu comecei em Bariê, num plantão 24 horas, era um plantão pesado. Né? E lá, desde aquela época, eu entrei em dezembro de 2010, e aí comecei a trabalhar nesse plantão, fiquei um ano quase em Bariê. E aí, quando eu comecei a ter experiência no plantão com violência doméstica, era um dos crimes que mais me deixava incomodada. Né? Aquilo que na pesquisa a gente fala que começa a causar estranheza, né, para o pesquisador. E aí você fala, bom, eu quero estudar sobre isso. Né? Ali, naquele primeiro momento, eu não estava pensando em me especializar. E aí, depois, quando eu saí de Bariê, fui para Campos Elíseos, Campo Grande. Em Campo Grande, eu engravidei e entrei de licença maternidade. E aí, quando eu entrei de licença maternidade, falei, bom, agora eu vou estudar. Né? Porque eu fiquei na polícia a gente consegue 6 meses de licença maternidade, 3 de amamentação. Juntei umas férias vencidas. E comecei a estudar, entrei no mestrado e eu falei, quando fui fazer o projeto, falei, bom, vou falar sobre violência doméstica e familiar, porque é aquilo que mais me incomoda. Né? Enquanto delegada, eu me sentia muito incomodada em não poder garantir a segurança daquela vítima, 100%. Né? Aquela vítima que entra na delegacia e você está vendo aquela vítima pela primeira vez e você não sabe se você vai conseguir ver aquela vítima de novo. Né? Aquela mulher que está ali pedindo, né, proteção, segurança, né, em que pese a gente ter a terceira melhor lei do mundo, né, considerada pela ONU, Lei Maria da Penha, com certeza. A Lei Maria da Penha, mas a gente ainda se sente muito impotente na proteção das vítimas. E ali eu comecei a pensar, bom, vou estudar mecanismos de proteção para essas mulheres, né, o que a gente pode fazer para melhorar, né, a questão da segurança das mulheres, da proteção, né, e ajudar no enfrentamento à violência contra a mulher.
né? E aí eu comecei a me especializar, fiz o mestrado, né? Depois do mestrado, eu acabei sendo titular, né? Indo para a titularidade da DEAN, né? Que também era uma coisa que eu não esperava, né? Eu já estava ali envolvida com a violência doméstica, porque eu saí de Imbaria, fui para Campos Elíseos, também tinha contato com a violência doméstica, depois fui para Campo Grande, também tinha contato com a violência doméstica. E aí, quando eu fui para a DEAN, logo depois eu fui fazer uma especialização, né, do curso superior de polícia integrada, e aí eu fiquei 1 ano estudando lá no COPEAD, né, no UFRJ, e aí também, né, ali eu também escrevi sobre violência doméstica e familiar, né, foi a minha monografia foi sobre isso. E aí, dali, eu falei, bom, eu vou fazer o doutorado, né, vou continuar essa pesquisa na violência doméstica e familiar, até porque no mestrado tinham me feito essa sugestão, né, o meu tema também, minha dissertação foi indicada para publicação, eu acabei publicando em livro, né, e aí eu resolvi realmente aprofundar esse estudo, né, e aí agora eu estou com um enfoque um pouco maior, né, mas também na violência doméstica e familiar, na tese de doutorado, agora na UERJ. Então, queremos já fazer um pedido logo de cara, um pedido de doação, um presente para a nossa biblioteca aqui da EMERGE do TJRJ, do seu livro, que foi resultado da dissertação de mestrado, porque nós precisamos sempre ter literatura como essa, justamente numa escola de aperfeiçoamento de magistrados, e onde também há uma série de alunos que cursam o nosso curso regular e que são futuros magistrados, futuros policiais civis, futuros promotores de justiça. Então, essa literatura será muito rica. Se a senhora depois, oportunamente, puder nos doar um livro, nós vamos ficar muito satisfeitos. Com certeza. Como é ser policial civil numa sociedade ainda machista e patriarcal, principalmente que se volta, uma policial civil que se volta exatamente pelo estudo, aperfeiçoamento e pela luta em favor de mulheres vitimizadas? Como é que é isso? É muito difícil, como em qualquer profissão, né? Porque, na verdade, a gente tem aí os estudos apontando, pesquisas, né, que a discriminação da mulher no mercado de trabalho ainda é muito grande, né? A gente tem uma defasagem aí salarial, em média de 30%, e pode chegar até 50%, a depender da qualificação dessa mulher, né? Tem pesquisas do IBGE que mostram que a gente tem aproximadamente 52% de mulheres, 51,7%, se eu não me engano, e essas mulheres estudam mais, são mais capacitadas e ganham, em média, 30% a menos, podendo chegar até 50% a menos do que os homens. E aí muitas pessoas podem falar, mas e o concurso público? As mulheres estão passando no concurso público. Sim, elas estão passando. Mas, dentro das instituições, as mulheres também são discriminadas, né? Elas têm dificuldade de acessar cargo de chefia, direção, promoções, elas são preteridas. Então, a gente ainda tem muita discriminação. Se você olhar para qualquer cúpula de qualquer lugar, né, seja um órgão público, né, uma instituição privada, você vai ver na cúpula menos mulheres do que homens, em que pese as mulheres se qualificarem mais e serem maior número. É verdade. Né? Então, a gente... Um olhar para dentro do judiciário vai levar à mesma conclusão. Né? Nós, recentemente, aqui mesmo, nesse nosso programa Sextas na EMERGE, no Diálogos com o Judiciário, entrevistamos a ministra Maria Elizabeth, do Superior Tribunal Militar, que é a única mulher num tribunal superior em que existem 10 membros. 5 da área militar e 5 que não são militares. Então, dentre esses 5 não militares, há uma única mulher. E nos tribunais superiores, isso não é segredo para ninguém, nós temos um índice muito inferior ao índice dos homens. Ainda realmente precisamos lutar muito pelo nosso espaço, não é mesmo? Deixa eu lhe perguntar uma outra coisa, já entrando talvez na especificação do seu tema. A gente tem uns dados do Atlas da Violência, produzido pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que revela, o que também não é novidade, que as mulheres negras são as maiores vítimas de violência no Brasil e que não existem ainda registros sobre a violência doméstica praticada na população LGBTQIA+. O que é que essas pesquisas revelam? Elas precisam de um recorte mais apurado? Tem menos violência? Tem mais violência? Qual é a sua experiência no tocante à recepção dessas vítimas,
mulheres negras e mulheres LGBTQ que chegam, ou mulheres trans, na verdade, né, que chegam à Delegacia de Proteção às Mulheres. Como é que é a sua experiência? Na verdade, né, essas estatísticas são bem parecidas, né? Se você pegar a estatística do dossiê mulher, também é nesse sentido. Exatamente. Né, que as mulheres negras morrem mais, elas são mais vítimas de crimes sexuais também. Né? Então, isso mostra que a gente tem ali uma discriminação em cima de discriminação e discriminação. Né? Então, é como se o corpo da mulher negra valesse menos do que o corpo da mulher branca. Né? Então, assim, a gente realmente precisa de mais pesquisas nesse sentido. Né? A gente, na verdade, também tem carência de pesquisas, por exemplo, com relação às mulheres deficientes. É verdade. Né? Então, também é uma questão que muito me preocupa, né, a acessibilidade dessas mulheres. Né? Talvez até a gente tenha uma subnotificação muito maior nesse campo, como também nas mulheres que estão lá morando dentro de comunidades, talvez tenha mais dificuldade de acessar esses serviços, né, e também registrar a ocorrência. A senhora acha que valem essas ideias, por exemplo, do apitaço? Essa ideia que eu outro dia fui testemunha de uma cena como essa num documentário em que a mulher vítima de violência doméstica telefona para a pizzaria, né? A senhora acha que esse tipo de ferramenta, de mecanismo, é uma ferramenta e um mecanismo útil? Eu acho que sim, eu acho que todas as campanhas acabam ajudando, mas eu acho que a gente precisa ter mais campanhas. Né? Eu acho que a gente fala muito pouco sobre a violência contra a mulher, né? A gente acaba falando nos meses de março, no mês de agosto, né, que a Lei Maria da Penha faz aniversário, e nos 16 ou 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Mas o resto do ano a gente não fala. E as estatísticas só vêm aumentando. Né? Com relação, inclusive, aos crimes cibernéticos contra a mulher. Na quarentena a gente teve um aumento, né, dos crimes cibernéticos contra as mulheres. Então, assim, é um assunto que a gente realmente tem que falar, tem que explorar, né? Não falar só na ponta do iceberg, que é o feminicídio. O feminicídio todo mundo fala, todo mundo sabe o que é, né? Todo mundo sabe o que é lesão corporal, quando chega na violência física, né? Mas as outras violências são pouco faladas, né? E a gente tem muito pouca campanha sobre isso. E que outras violências seriam essas? Bom, a violência psicológica, né, hoje está muito na moda, porque a gente teve a criação de 2 crimes, né, o crime de perseguição, o stalking, né, que tem muito a ver com a questão também cibernética, né, porque a gente já tinha o crime de stalking muito comum, né, nas redes sociais, né, que a gente até tem a palavra stalkear, né, ele está stalkeando, né, enfim, aquele perfil. E hoje a gente tem o crime de perseguição muito usado, inclusive, na violência doméstica familiar. Né? Hoje, nas DEANs, a gente tem um registro de inúmeros crimes de perseguição, né, que, inclusive, acaba resultando muitas das vezes em prisão, né, porque, na verdade, se você parar para analisar, é muito preocupante, né, uma ameaça que, além de ameaça, ela é reiterada. Aquela ameaça que impede a mulher de sair de casa, de sair do seu trabalho, de ter rede social, de viver a vida dela. Ela vive com medo, com temor, né? Então, isso é muito preocupante. A violência psicológica, que também foi tipificada, né? Hoje está no 147B do Código Penal, é um pouco mais difícil de ser demonstrada, né? A gente ainda tem aquela divergência doutrinária, jurisprudencial, então, né? Que agora o crime é novo, então a gente vai demorar a ter uma jurisprudência firmada sobre isso. Se tem que comprovar por laudo psicológico, se basta receita médica ou prova testemunhal, enfim. Mas é a violência mais presente no ciclo da violência contra a mulher, né, da violência doméstica familiar. Porque se você parar para analisar, todo relacionamento abusivo, todo relacionamento, né, toda mulher que entra no ciclo da violência, ela começa nessa violência inicial, que é psicológica. Claro, que é sempre perdoada, né? Porque ela não é percebida com clareza. Exatamente, não é uma violência invisível. Inclusive, às vezes, nem os familiares percebem, os amigos, porque é aquela violência que começa como forma de amor, de carinho, demonstração de amor excessivo, né? E a gente tem isso muito na nossa cultura, né? Quem já nunca ouviu uma amiga dizer assim, eu acho que ele não me ama, ele não tem ciúmes de mim. Né? Então, ou seja, para você demonstrar o amor, você precisa do ciúme, do controle.
E o ciúme tem uma hierarquia, né? Exatamente. Ele começa com uma palavrinha aqui, outra lá, passa por um beliscão aqui, outra lá, depois uma segurada, até que descamba para uma obsessão que pode levar ao feminicídio, que pode levar a situações muito dramáticas, né? Exatamente. A gente sabe disso. E aí esse controle, né, implica ali não só de você, da autodeterminação daquela mulher, né, do como ela vai se vestir, né, as amizades, as redes sociais, tem agressor que começa a fiscalizar o celular da vítima para ver com quem ela está falando, né? Aliás, teve uma reportagem recente que mostrou, né, que uma grande parte das ocorrências relacionadas à violência doméstica familiar tinham a ver com a rede social, né, com esse controle da rede social. Né? Então, assim, e nisso a vítima começa, né, naquela fase inicial, ela não percebe, né, que é a fase inicial do ciclo da violência, que é a fase da tensão. Né, que depois vai para a fase da explosão, que é quando vem a violência física, né, que é a violência mais conhecida, mas muitas das vezes ela vem com empurrão, a vias de fato, né? Enfim, depois que vai ali para uma lesão corporal e aí a vítima entende que ela está num ciclo da violência. Né? A violência moral, que é a violência ali ligada, né, aos crimes contra a honra, né? E na violência psicológica também a gente tem a ameaça, que é muito comum, né? A gente tem uma frase célebre, né, do relacionamento abusivo, que ele fala: se você não for minha, não vai ser de mais ninguém. Né? Então, essa é uma ameaça assim, super comum. Pré-feminicídio, né? Pré-feminicídio. Exatamente. É aquele agressor que não aceita o término do relacionamento. Aliás, o dossiê Mulher mostrou no ano passado que aproximadamente 44% dos feminicídios, né, eram em razão da não aceitação do término do relacionamento. Exatamente. Né? Então, ou seja, né, isso é muito... se comprova muito essa cultura machista e patriarcal. Totalmente, né? Porque exatamente é você dizer não para um homem que está acostumado a fazer prevalecer a sua vontade, né? Então, exatamente é o contraponto do patriarcalismo, né? Exatamente. A gente percebe que a nossa sociedade ainda é composta de homens que não aceitam simplesmente um não de uma mulher, porque mulher não pode dizer não. Exatamente. Né? Então, é essa estrutura que eu acho que a gente, com muitas conversas como essa que nós estamos tendo, e com documentários, com vídeos, com campanhas, como a senhora acabou de dizer, é necessário, porque isso é que é o pedagógico. Né? Quando a gente fala educação, a gente está querendo dizer, claro, que as pessoas saibam ler e escrever, mas mais do que isso, que as pessoas compreendam as mensagens que lhes são passadas, né? Porque isso é uma mensagem. Quando, por exemplo, na questão da violência através de piadinhas. Ah, mas é só uma piada. Ah, mas é só uma gracinha. Ah, mas você é muito séria, né? Então, e atrás da piada está exatamente o assédio, atrás da piada está a inculcação na mulher de uma baixa autoestima, de que ela tem que se submeter. Então, efetivamente, essa questão pedagógica, eu acho que depende muito de nós. Sim, né? Com eu acho que é uma luta feminista e é de todas. Todas e todos, né? Porque a gente começa... tem muitas pessoas que ligam o machismo, né, a figura do homem, e a gente sabe que não, né? Porque, na verdade, até por a gente viver numa sociedade machista patriarcal, geralmente quem cria os filhos são as mulheres. É verdade. Né? E elas acabam criando os filhos de forma machista. Né? Essa questão da cultura ali, né? Da questão da construção da masculinidade, né? Muito ligada ao homem não pode chorar, o homem não pode demonstrar sentimento, o homem tem que ser violento, tem que ser provedor, né? Tem que ser protetor. Né? E nisso a gente vai reafirmando ali essa cultura machista e patriarcal, inclusive as mulheres, né? E inclusive nas piadas, que a gente vai ali reafirmando. E as mães, né? As mães, na verdade, acabam passando essas mensagens para as filhas e para os filhos. Para os né? filhos, exatamente. Então, você reverter isso, você possibilitar a um filho homem chorar, entendeu? Possibilitar a ele ser quem ele quer ser e não seguir os modelos masculinos tradicionais da nossa sociedade, é também, a senhora tem toda a razão, uma ferramenta de controle dessa violência. Outra curiosidade minha, a Polícia Civil já trabalha com algum nível de estatística? Porque a gente escuta muito falar, né, dos dados levantados por outras organizações, mas eu acho que sim, a Polícia Civil ela tem realmente nas mãos um farto material, porque claro que
ainda há um percentual muito grande de mulheres que não vão às delegacias. Mas há também, por outro lado, um grande número de mulheres de todos os gêneros, de todas as religiões, de todas as faixas etárias e de todas as classes sociais que estão indo às delegacias. E eu acho que as DEANs abriram uma porta de welcoming, né? De boas-vindas às mulheres vítimas. E essa é uma curiosidade que eu tenho. Será que a Polícia Civil está sabendo aproveitar esses dados? Porque são dados excelentes quando você pensa políticas públicas. Não sei, qual é a sua opinião sobre isso? Sim, na verdade, né, o dossiê Mulher, que é feito pelo ISP, né, compila os dados dos registros feitos pelas delegacias, né, pela Polícia Civil. Então, assim, a gente pode imaginar que dentro daqueles dados compilados, né, a gente tem ali um microcosmos, né, da violência, porque a gente sabe que a subnotificação é muito alta, né, muito grande. Né? Por exemplo, tem uma pesquisa também que eu tive acesso do IBGE que fala que 10% só dos estupros são registrados no país. Né? Então, assim, a gente tem um dado de subnotificação muito grande, como a violência psicológica, a violência moral, né? Porque já é tão naturalizada a mulher ser ofendida que ela dificilmente procura uma delegacia para registrar esse tipo de ocorrência. Até porque, né, quem está do outro lado também acha que é uma besteira. Né? E aí a gente tem essa cultura naturalizada. Né? A gente achar que porque a mulher foi xingada, ofendida, né? Se você parar para analisar, isso é o início do ciclo da violência. Com certeza. Se a mulher conseguir registrar essa ocorrência com sucesso, ela obtiver as medidas protetivas que vão dar uma segurança a mais, tem pesquisa que mostra já que a mulher com medida protetiva ela tem mais chances de permanecer viva. Olha só. Né? Então, um simples registro de ocorrência de um xingamento pode propiciar aquela mulher permanecer viva. É verdade. Né? E sair daquele ciclo da violência, que, obviamente, ela precisa estar inserida na rede de proteção, buscar ajuda psicológica, né? E estar ali em acompanhamento com a Defensoria Pública, que, graças a Deus, a gente tem muito uma parceira. Defensoria, exatamente, muito parceira, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro. Né? Então, e aí é um acompanhamento, né, para aquela mulher, inclusive, não só na fase de inquérito, né, como também na fase processual. Claro. Né? Então, sem querer deixar a doutora Fernanda numa saia justa, mas é inevitável, porque isso também é uma prática comum na nossa casa, aqui no Poder Judiciário, a gente tem a síndrome do balcão, que também é uma questão que afasta muitas vezes o registro. O que eu digo quando eu falo de síndrome do balcão? É quando a vítima chega, ou alguém que precisa de um atendimento de urgência, ou quer obter alguma informação para se defender e para poder prevenir-se de alguma coisa pior, e quem está do outro lado do balcão, que seria a autoridade constituída, diz, olha, não é aqui, pensa melhor, não, mas isso é uma briguinha, eu sei que ele te ama, entendeu? Você já pensou como é que vai ficar a tua vida depois? Quer dizer, na verdade, ao invés de cumprir o seu papel, quem está do outro lado do balcão, e não são somente os homens, né? Eu não estou me referindo aqui somente aos homens, também às mulheres, porque é interessante isso, né? De como determinadas mulheres que chegam a um cargo de poder adquirem algumas características que são, na verdade, masculinas. Sim. Como é que isso tem treinamento específico para os policiais ou as policiais que trabalham nas DEANs? Como é que a Polícia Civil faz esse treinamento? Tem, inclusive, né, a Polícia Civil ela tem um trabalho de capacitação permanente, né, dos policiais, não só das DEANs, como das distritais, delegacias de bairro. Sim. Né? E eu, inclusive, dou aula, participo dessa capacitação na Polícia Maravilha. Civil. Então, a gente tem várias aulas, né, dentro da Cadepol, da Academia de Polícia, né, visando a capacitação. E essa capacitação, né, ela ocorre de forma periódica. Então, esse ano já está ocorrendo uma desde o início do mês, desde fevereiro, que inclusive eu já dei uma aula, vou dar outra aula essa semana. Mês que vem, não, termina, eu acho que no final desse mês, no mês que vem, esse mês de março, e no segundo semestre já vai ter outro curso. Né? Então, assim, sempre a gente consegue abranger um grande número, porque agora o curso ele é online. Maravilha, né? Então, a melhor, gente consegue abranger aqueles policiais que estão lá em Campos de Goytacazes, por exemplo, que estão muito distantes, que tinham dificuldade de vir até a Cadepol, né? A Academia de Polícia, que é no centro do Rio de Janeiro. Então, a gente consegue abranger um grande número de policiais. Então, a capacitação é para isso, porque
a gente sabe que por a gente viver numa sociedade machista patriarcal, todos nós somos machistas. É verdade. Né? Até nós que somos feministas, se a gente não não se vigiar 24 horas por dia, você vai cometer algum deslize e quando você perceber, você deslizou no machismo. É verdade, né? porque na verdade a força das informações de todo um sistema no qual nós estamos todas inseridas, todas e todos inseridos, é inevitável. Sim. Né? É inevitável uma coisa que você vem ouvindo há muito tempo, mesmo que não seja dentro do teu núcleo familiar, mas por teus amigos, pelas tuas amigas, pelos filmes que você vê, pelos livros que você lê. É interessante como você realmente, se não souber fazer reflexão crítica, e eu acho que reflexão crítica vem de ampliação do conhecimento. Não existe outra forma de você aprender a refletir criticamente sobre aquilo que você ouve, inclusive dentro da tua própria casa, inclusive Exatamente. Dos teus pais, dos teus filhos, dos teus irmãos e irmãs. Para fazer reflexão crítica, você tem que ampliar conhecimento. E eu acho que a ampliação do conhecimento passa por duas coisas. Primeiro, por estudo. Estudo é fundamental. E segundo, você está na trincheira. E eu acho que vocês da Polícia Civil têm uma capacitação ou uma prática que dá ensejo a esse conhecimento advindo da trincheira, que eu acho fenomenal. Eu acho que estar ali atendendo as pessoas, aquela vítima que chega lesionada, chorando, arrebentada, furtada, enfim, vários outros crimes também, né, que vocês recebem. Mas principalmente no âmbito dos assédios, das violências, né, eu acho que é muito, muito importante isso. Esse balcão tem que funcionar com sensibilidade. Se ele não funciona com sensibilidade, acabam se perdendo as informações que são muito reveladoras, né, daquela situação vivida. E assim, a violência doméstica e familiar, ela tem um cunho também, né, e a psicanálise estuda muito bem isso, né, de repetição de padrões de comportamento, porque como está muito ligada à cultura, você acaba reproduzindo aquela educação, né, que você recebe não só em casa, como nas escolas, como as propagandas. Né? Por exemplo, quando você vê uma propaganda de uma cerveja, né, que para vender a cerveja tem que colocar uma mulher seminua, né, uma mulher de biquíni, né, mostrando que aquele consumo é para os homens, né, porque qual a mulher que vai gostar de ver uma propaganda, né, com outra mulher? Então, assim, aquilo dali é totalmente machista, né, é uma campanha que vem se repetindo e que a gente naturaliza, que a gente já olha aquilo e já acha tudo normal. Né? E a Lei Maria da Penha, ela é muito sábia, é uma lei, por isso que é a terceira melhor lei do mundo, ela fala na parte dela preventiva com relação a essas campanhas, que a gente tem que evitar esse tipo de propaganda, né? Usar a mídia a nosso favor. Né? E, inclusive, a educação nas escolas, né? Você levar esse tema às escolas. Obviamente, se você levar para a educação infantil, vai levar de forma lúdica esses temas, para que eles já sejam discutidos nas escolas, porque se aquela criança tem uma educação na escola, ela chega em casa, ela vê outra, ela vai no mínimo pensar em refletir e não começar a repetir aquele padrão de comportamento no automático sem que ela perceba. Claro. Né? Então, quando você olha, muitas das vezes, uma ocorrência de violência doméstica, e eu que acabo pesquisando o tema, quando eu olho de forma global, e aí eu começo a fazer várias perguntas, você vai vendo que aquela vítima ela tem um histórico familiar de violência doméstica, inclusive dos pais, que às vezes trazem dos avós e por aí vai. É repetição de modelo. Repetição de modelo. Repetição de modelo é inevitável. Se você não reflete, se você não oportuniza para teus filhos e filhas, né, um pensamento crítico, olha, isso está errado. Por que está errado? Não deve fazer assim. Ao invés de coibir ou gritar, obrigar, não, é fazer a criança e o adolescente refletir sobre aquilo, mesmo que num primeiro momento eles não vão reagir positivamente, mas sempre colocar, pontuar, botar um ponto de interrogação, isso é certo, principalmente quando eles trazem as histórias da escola, né? As histórias das brincadeiras de rua, né? Enfim, eu acho realmente muito interessante que nós não devemos, quando eu digo nós, assim, todos aqueles e aquelas que estão, na verdade, num lugar de autoridade, porque como autoridades podemos fazer uma diferença no mundo, né? Então,
quando a gente faz uma criança, um adolescente, um jovem adulto refletir, é muito mais importante, às vezes, do que punir ou chamar a atenção. Porque só, num primeiro momento, obviamente, serão francamente desfavoráveis as nossas posições como pais e mães, né? Sempre quando a gente fala disso, a gente tem que lembrar que é do adolescente, é da criança querer. Mas quando a gente retorna a esses assuntos que incomodam uma, duas, três vezes, a gente acaba realmente mudando a situação. Sim, né? Isso é muito importante. Mas as suas áreas de especialização, as áreas de especialização da doutora Fernanda, são ligadas a alguns marcos importantes. A gente já falou aqui sobre a violência doméstica, que está muito presente nos discursos e nos estudos dela, mas a gente tem também pedofilia e assédios. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. O que exatamente é a pedofilia? A pedofilia, né, se popularizou, né, e principalmente no meio jurídico, quando a gente fala em pedofilia, né, a gente fala, pedofilia virtual, por exemplo. O que é pedofilia virtual? É todos aqueles crimes, né, do ECA, né, do 240 até 241, né, tem ali o 241A, o B, o C, o D, né, todos ligados ali à divulgação, à produção desse conteúdo de materiais pornográficos envolvendo criança e adolescente. Né, essa exposição que, aliás, é muito comum, né, e aí eu falo também nas minhas palestras, em artigos que eu escrevo, porque as pessoas às vezes falam assim, pedofilia, isso não vai acontecer comigo. Não, pode acontecer. Sabe por quê? Você tem um filho adolescente. Claro. E hoje, por exemplo, vazamento de nudes é super comum. Né? Inclusive entre os adolescentes. Até por a gente viver numa sociedade machista patriarcal, muitos pais estimulam esse comportamento. Né? Quando um adolescente está ali com uma foto de outro adolescente, por exemplo, ou criança, né? E ali uma foto íntima, e ele divulga, por exemplo, ele está num ato infracional análogo à pedofilia virtual, por exemplo. Com certeza. Né? E muitos pais não sequer têm conhecimento, né? Porque como é popularizado essa questão de, né, do meu filho tem que ser o pegador, né, o meu filho tem que ser o garanhão, eles acham, inclusive, bonito o comportamento e estimulam. Né? Só que a gente tem, inclusive, decisões do STJ já, claro, né, condenando em danos morais, né, os pais pela conduta dos filhos. Então, a gente tem que ter preocupação com relação a isso. E, assim, muito comum também, né, porque hoje a gente tem, as estatísticas mostram que, assim, mais ou menos, aproximadamente 70% dos brasileiros estão ali já com rede social, inclusive crianças e adolescentes, que é um comportamento que é muitas das vezes estimulado pelos pais também. Né, criar um perfil por uma criança, quando, né, na verdade, é inclusive proibido, né, pelas redes sociais. A criança não pode ter rede social. Né? Então, quando você vai criar um perfil, né, você já está dando uma informação falsa de que aquela criança não tem aquela idade. Você vai colocar que ela tem outra idade, né, que está lá estipulada ali pelo termo ali de autorização. Né? Então, e isso acaba que, como todo mundo tem rede social, todo mundo tem um celular à mão, né, todo mundo ali está vulnerável, principalmente criança e adolescente, né, que são mais inexperientes, né, e muitas das vezes utilizam sem fiscalização dos pais a serem vítimas de pedofilia. Né? A pedofilia virtual é muito comum. O autor, o criminoso cibernético, ele estuda, né, todo criminoso cibernético estuda a vítima, né, seja ele o pedófilo ou não. Né, ele está ali estudando aquela vítima que ele vai cometer um crime. Né? Então, ele usa todas aquelas informações que já tem nas redes sociais, as pessoas acabam se expondo muito nas redes sociais hoje em dia, né? Justamente porque a gente foi jogado no mundo virtual sem uma educação, né? A gente não tem uma educação para esse mundo, né? Para utilizar esse mundo virtual, a gente acabou sendo jogado nesse mundo virtual, e aí as pessoas acabam não sabendo muito das consequências, elas acabam não desconhecendo os riscos, né? E não sabendo das consequências. E muitos criminosos acabam criando perfis falsos, né, para atrair criança e adolescente. Muitas das vezes eles criam perfis como se fosse outra criança ou outro adolescente. Claro. Né? E aí, muitas das vezes, eles também adicionam amigos, né, porque às vezes você não adiciona pessoas desconhecidas, mas o seu amigo adiciona pessoa desconhecida. Então, quando você vai olhar aquela pessoa, você não adiciona pessoa desconhecida, mas adiciona amigos de amigos. E como ter um amigo adicionou uma pessoa desconhecida, você está adicionando também uma pessoa desconhecida. E muitas pessoas, quando eu dou palestras em escolas, né, para adolescentes, eu pergunto, quem tem rede social? Todo mundo levanta a mão. Claro.
Quem adiciona pessoas desconhecidas? Quase todo mundo levanta a mão. Olha só. Porque é popular você ter seguidores, né? Claro. Hoje em dia se fala muito, né? Likes e seguidores, E né? seguidores. É sinônimo de sucesso. Exatamente. Uma vez eu vi uma palestra, né, que falava sobre isso, né? Que hoje em dia o currículo é avaliado pelo número de seguidores que aquela pessoa tem. Né? Quanto mais seguidor aquela pessoa tem, melhor profissionalmente ela é. Exatamente. Né? Porque se ela tem, né, 1 milhão de seguidores, nossa, ela é maravilhosa, né? Uma pessoa que consegue vender muito, né? Consegue ali produzir conteúdo, né? Então, hoje em dia é muito comum, né? Então, a pedofilia virtual é super comum, né? E a pedofilia, do modo geral, é essa preferência, né, das pessoas pela criança e pelo adolescente, né? E geralmente com cunho sexual. Né? E a gente pega também, né, em DEANs muitos casos, né, de abuso sexual ocorridos no seio da família. Né? Então, a pedofilia real, né, não só a virtual, né, ela também é muito comum nas DEANs, por exemplo. Né, porque há muita proximidade, né? Sim. A gente acha sempre que os delitos e os comportamentos, vamos dizer assim, que fazem mal aos familiares, né, e às pessoas que a gente ama, estão longe do seio familiar. Ao contrário, a gente hoje sabe que estão bem ali no âmago, são às vezes a alma de algumas relações, né? Exatamente. Que conselhos a senhora daria para um pai ou uma mãe que tem filhos nessa faixa etária onde eles começam a descobrir o mundo, alguma coisa entre 7 e 12 anos, porque a partir daí já são adolescentes, e que criam essa oportunização para que desconhecidos pedófilos entrem nas suas vidas, né? Que conselho a gente pode dar para um pai e para uma mãe nos dias de hoje? Bom, eu sempre digo que criança não deveria ter rede social. Né? Rede social não é coisa de criança, é coisa de adulto. Né? Eu acredito até que adolescente já é vulnerável. A criança, então, nem se fala, né? Porque a criança não tem a menor condição de avaliar nada. Né? Ela não tem condição de avaliar risco, perigo. Ela dá informações, inclusive familiares. Né? A gente tem vários casos de pedofilia virtual, por exemplo, com crianças, né, que acabam ali evoluindo para uma extorsão virtual, por um estupro virtual, que também está muito comum, né? Está muito na moda. Né? A gente teve em 2018, né, 72%, né, de aumento do estupro virtual. Né? Então, assim, e é muito comum com criança, ou nos aplicativos de relacionamento também, né, que as pessoas acabam se expondo, acabam enviando nudes, né, enfim. Inclusive as crianças, porque a gente tem alguns dispositivos que conseguem, por meio da câmera, né, acessar aquela criança. Né? Mesmo quando você acha que a câmera está desligada, alguns hackers conseguem acessar a câmera, né, e ter essas informações. E outros pela conversa mesmo, né? Porque a gente tem, quando eu trabalhava na DRC, eu tinha muito contato com esses casos. Né? Agora nas DEANs também tenho, né? Mas nas DEANs eu até pego um pouco menos desse tipo de estupro virtual com criança, mas casos de, por exemplo, de pedófilos que acabam se aproximando das crianças como se fossem outros adolescentes. E aí começam, você já beijou na boca? Aquelas coisas assim, eu queria tanto beijar na boca, estou com vergonha, o que você acha? Me manda uma foto sua, me manda uma foto do seu órgão genital, porque eu tenho vergonha do meu. E nisso a criança vai inocentemente enviando. E às vezes grava vídeo, nua, né, achando que do outro lado tem uma outra adolescente da mesma idade que ela, que virou a melhor amiga dela. Né? São as amizades virtuais. Né? E por incrível que pareça, a gente às vezes não acredita, mas eu já peguei casos de crianças, quando você olhava as redes sociais, só tinha amigo virtual, não tinha nenhuma pessoa conhecida adicionada. Então, para você ver a exposição dessas crianças, como é muito grande, né? Porque hoje eles trabalham muito com isso, com a popularidade, com o número de seguidores. Então, quanto mais seguidores, melhor. Então, eu oriento sempre que criança não tenha rede social, mas aqueles pais que queiram, de qualquer maneira, criar, e aí já estão ali, né, fomentando e colocando em risco a criança, né, que pelo menos blindem as redes sociais. Né, porque você pode blindar a rede social para que nenhum estranho seja adicionado, você pode colocar filtros, né, nas redes sociais e no celular da criança, né, para evitar que ela tenha acesso a esse tipo de conteúdo e a esse tipo de exposição. É verdade. E me parece que os amigos desconhecidos da internet
tomaram o lugar dos antigos amigos invisíveis, né? Que a gente Verdade. achava que era uma coisa tão dramática, né? Nossa, ela fala com um amigo invisível, né? E nós não tínhamos a menor Verdade. noção, pelo menos eu, que sou um pouco mais velha, a gente não tinha a menor noção de que a coisa poderia piorar muito. E realmente, Com certeza. os amigos desconhecidos são uma porta aberta para Uma desgraça porta aberta. total. Pra né? tudo, Porque pra realmente tudo. a criança é, por mais esperta que ela se ache, né, e por mais informações que ela possa ter hoje, através da própria internet, enfim, hoje a informação está generalizada, essa capacidade de pensar sobre a informação que ela está recebendo, que é o processo reflexivo, que é a reflexão, é uma coisa que você só vai adquirindo na medida em que você vai crescendo, na medida em que você vai amadurecendo. E realmente me parece que você permitir uma ampliação cada vez maior de redes sociais para crianças é realmente abrir a porta ao inimigo, né? Convidar Sim. o inimigo, né? Eu digo que os pais dão uma arma na mão da criança. Olha Né? só. E essa arma é usada contra a própria criança, contra o seu filho. Porque, na verdade, o criminoso ele tem toda uma estratégia, né, de aproximação dessa criança e de manipulação. E, geralmente, os pedófilos eles orientam que as crianças vão apagando as mensagens. Então, quando os pais conseguem ter acesso a essas conversas, mais de 90% das conversas e arquivos enviados já foram deletados. Olha só. Você não consegue sequer materializar, né, para uma investigação, por exemplo. Né? Então, assim, e você não sabe onde aqueles arquivos foram parar. Né? Porque a gente tem páginas de conteúdo pornográfico infantil, a gente tem uma rede internacional de pedofilia que comercializa esses arquivos, né? Que essa foto da sua filha, por exemplo, pode parar no Japão, pode parar em outro país. Né? Você não sabe onde vai parar, né? Porque a internet não tem fronteiras. E pode estar sendo, inclusive, comercializada ali. A gente tem a Deep Web, né? A Dark Claro, Web, que acaba claro. comercializando esses arquivos, né? De forma mais, inclusive, anônima, né? Tem aquele suposto anonimato, né? Que tem uma dificuldade de acesso e os pedófilos se valem disso, né? Para comercializar esses arquivos e praticar os crimes ali, né? Por causa desse suposto anonimato que a Deep Web fornece. E até nessa mesma linha, né? É interessante nós conversávamos um pouquinho antes de começarmos esse nosso papo oficial sobre os estelionatos também, que justamente são os estelionatos virtualizados, né, que começam com a obtenção pelo estelionatário cibernético de captação dessas informações. E onde há também a mesma prática, né? A mulher se sente tão envergonhada quando cai a ficha, né, de que ela caiu num golpe de um estelionatário afetivo, né, que ela acaba deletando tudo, como a senhora estava me falando, né? Sim. Como é que é isso? Tem um índice muito grande? Só para introduzir o estelionato afetivo, para não deixá-lo fora desse nosso contexto aqui, porque tem tudo a ver exatamente com as ligações nas redes sociais. Sim, com certeza. O estelionato virtual, a gente não tem sequer estatística sobre ele, de tão Olha pouco que ele é falado, divulgado e conhecido. Né? Porque as pessoas, na verdade, tendem a acreditar que se trata de um ilícito civil. Né? Ela deu dinheiro porque ela quis, ela foi trouxa, né? Como muitas pessoas falam. Ela caiu porque ela quis, ele sequer obrigou. Na verdade, ele pediu um dinheiro emprestado, ela emprestou porque quis. E alguns estelionatários sequer pedem emprestado. Eles usam, né, aquela situação ali fantasiosa que não existe, por exemplo, depois dele envolver a vítima, de jurar amor eterno, de se apresentar como príncipe encantado, e aquela mulher está totalmente já apaixonada por ele começa a inventar uma situação que não existe, como, por exemplo, uma doença de uma filha. Né? Minha filha está internada, não consegui autorização do plano para a cirurgia dela, se ela não for operada hoje, ela vai morrer. Qual mulher não emprestaria o dinheiro? Ele sequer está pedindo dinheiro emprestado, ele só fala, não sei o que eu vou fazer. Eu tentei pegar empréstimo no banco, não consegui, minha filha vai morrer. O oferecimento vem espontaneamente. Né? Vem espontaneamente. Olha só. Então, as pessoas têm dificuldade de visualizar. Mas, assim, é muito fácil, né? Só que o estelionato sentimental, ele se vale do afeto, né? Claro. O que é muito... E aí, as mulheres realmente se tornam mais vulneráveis, né? Me parece que realmente a mulher ainda é vulnerável em várias frentes, né? Ela às vezes é vítima clara de lesões corporais, de assédios diversos pelo companheiro, pelo homem com quem ela convive.
e, na verdade, a linha é sempre a mesma, né? Não, ele me ama, aquilo foi um deslize, não vai fazer mais, né? E quando você fala de estelionato sentimental, estelionato afetivo, é a mesma coisa. Não, ele vai pagar. Não, mas eu dei de presente, né? Então, assim, é uma coisa muito interessante. E essa coisa, a ponta de lança são justamente as relações cibernéticas. E aí começa a se falar nesse cyberbullying, né? Que é uma outra porta de violência também muito presente hoje em todas as searas, né? Sim. E que cerceia, isso é que eu acho sempre muito interessante. O cyberbullying pode cercear as mulheres que são lideranças, as mulheres que despontam como pessoas importantes, como mulheres importantes, numa determinada área de uma luta feminista. Porque através do cyberbullying você acaba diminuindo a autoestima daquela mulher, você acaba insultando aquela mulher de tal forma, de uma maneira tão quantitativamente grande, né, que a mulher fica desesperada. Então ela mesmo, que é forte, que está lutando numa frente para defender outras mulheres, acaba se fragilizando. Vamos falar um pouquinho de cyberbullying, que é, na verdade, a sua área de atuação também. O que é isso? Sim, o cyberbullying ele é interessante porque ele começa não só nas escolas, né, crianças e adolescentes, né, que a gente ouve falar muito de bullying, né, mas hoje em dia o bullying não é nada perto do cyberbullying. É verdade. Né, porque o bullying está ali naquele ambiente reduzido da escola. Né, o cyberbullying não tem fronteiras. Eu já tive um caso, por exemplo, na DRCI, na Delegacia de Informática, que a adolescente teve um vídeo dela divulgado, né, com fotos, né, e cenas, fotos e vídeo, né, com cenas de sexo, né, envolvendo essa adolescente, que ela teve que sair da escola, mas quando ela foi para outra escola, todo mundo já tinha recebido aquele vídeo. Olha só. Ou seja, né, e aí o adolescente, a criança adolescente, por exemplo, não consegue lidar com isso, não tem maturidade para lidar com isso, que para o adulto já é difícil. Né? E a gente tem aí as consequências todas do que a gente chama de pornografia da vingança, né? Que a doutrina começou a falar em pornografia da vingança, hoje esse tema até é um pouco criticado, né? Que é o vazamento de nudes, né? Que é a divulgação de cenas íntimas. Né? E aí, assim, se para uma mulher é difícil, para a mulher é difícil também, porque não só envolve a vida dela, como envolve o trabalho, como a gente vive numa sociedade machista patriarcal, se você vê que o próprio vazamento de nudes, a gente não tem quase vítima do sexo masculino. Por quê? Porque para o homem é normal, o homem está pelado, o homem está nu, é uma cena normal, né? As pessoas não vão julgar aquele homem. Agora, aquela mulher, a vida dela acabou. Aquela mulher, ela perde emprego, os filhos dela vão sofrer cyberbullying na escola, por exemplo. Né? A mãe vai cyberbullying por tabela, né? Por tabela. Exatamente. Né? A mãe vai ser xingada, às vezes a criança sai da escola, entra em outra, aquele vídeo já viralizou, aquela foto já viralizou. Né? E aí, como a internet não tem fronteiras, né, você acaba não conseguindo lidar com aquilo. E a gente tem essa questão dos vídeos que vêm, né, hoje, somem, daqui a pouco eles reaparecem, né? Como as fake news, né? Que do nada, né, vem uma notícia super antiga, né, e aí vem travestida como se fosse uma notícia, né, atual, enfim. Então, você não consegue se livrar daquela situação mais, né? É verdade. Então, é uma coisa que realmente, assim, paralisa. Né? E a gente tem, dentre as causas, por exemplo, de suicídio, o cyberbullying é uma dos motivos, né, de suicídio entre os jovens, por exemplo. Né? O suicídio entre os jovens é a segunda maior causa de morte no país. Né? E a gente tem muitos casos ligados ao cyberbullying. Isso. E eu acho que também tem muita coisa de forma física, né? Sim. Nós ainda temos essa necessidade de seguir um certo padrão de beleza física que impõe determinadas regras muito perversas a certas crianças, adolescentes, enfim. E quando você não se encaixa naquele perfil considerado o perfil ideal da sociedade ou do nicho social em que você está vivendo, surge realmente uma forma de bullying que agora pela internet
me parece que piora muito, né? Potencializou muito. De 2015 a 2017, por exemplo, a gente teve 26.000% de aumento desses casos, por exemplo, de assédio pela internet, assédio cibernético. Olha só. Né? E na grande parte, né, envolvendo vítimas mulheres. Até por a gente ter, né, muitos casos de vazamento de nudes, muito casos de sex extortion, né? Ou seja, são casos que ali envolvem ali a dignidade sexual da mulher, né, que é discriminada, né, que o corpo ali é objetificado, né? Então, você acha que ainda tem lugar para brincadeiras de mau gosto? olha, eu digo que brincadeira só é brincadeira quando todo mundo está se divertindo. Como tem uma pessoa que não se diverte, aquilo deixou de ser brincadeira, né? E para mim já virou crime, né? Seja um crime contra a honra, seja uma perseguição, né? Porque se for reiterado, a pessoa tem que, né, pensar numa perseguição, por exemplo, no stalking, né? Se for um crime cibernético, ou não, né? Porque hoje a perseguição ela não precisa ser de forma cibernética, pode ser o cyberstalking ou o stalking, né? A perseguição. Então, essa reiteração nessas brincadeiras de mau gosto, né? Hoje a gente pode enquadrar num crime de perseguição. Pois é, eu queria que você definisse um pouco para o público que está nos ouvindo, né? Essas palavras que são umas palavras que são junções de outras palavras. Por exemplo, sextortion, né? Que é sextorção. Né? O que é isso exatamente? A sextorção virou mais ou menos ligada, né, essa questão de vazamento de nudes, né? Você a partir de um arquivo de fotos íntimas daquela pessoa, cenas íntimas, né, seja vídeo, seja foto, né, você começa a chantagear aquela mulher. Olha, extorsão. Né? E aí você pode chantagear essa mulher pedindo dinheiro. Você pode chantagear essa mulher dizendo que se ela não gravar um outro vídeo para você, introduzindo objetos nos órgãos genitais, que a gente considera como estupro virtual, né? Porque é para satisfação da libido dele, né? Ou se masturbando, por exemplo, que é muito comum acontecer, né? Ele vai vazar aquele vídeo. Ou então, dizendo que se ela não fizer aquilo, ele vai vazar aquele vídeo e acaba vazando porque ela não, né, fez esse outro, né, não obedeceu os comandos, né, do criminoso. Então, dentro da sextorção, né, do sextortion, você pode ter inúmeros crimes ali. Extorsão virtual, pornografia da vingança, né, um estupro virtual, né, um cyberbullying. Né? Então, a gente pode ter vários crimes ali dentro. Né? Então, é mais ou menos isso. Né? E aí, a gente tem algumas condutas que acabam propiciando, né? O sexting, né, que é essa conduta de você enviar arquivos, né, para outras pessoas íntimos, né, de cenas íntimas, isso acaba propiciando, porque a pessoa que recebe, você a partir do momento que você envia aquele arquivo, você perdeu o controle sobre ele. Total. Né? Você não sabe o que aquela pessoa vai fazer. Né? Hoje você está num relacionamento, amanhã você pode não estar. Né? E essa pessoa começa a ou pedir dinheiro, ou coloca no Xvideos, que é um canal, né, que tem muita pornografia, né? Então ele hospeda aquilo dali naquele canal, e aí você fica com aquela cena ali, né, eternizada, porque várias pessoas vão ter acesso, várias pessoas vão baixar, várias pessoas vão printar, e aquilo vai viralizar. Né? Então você perde o acesso àquele conteúdo. Né? Então isso é muito preocupante. Né? Por isso que a gente fala que a conduta de sexting, né, que é uma conduta hoje super comum, super na moda, né, quem envia tem que ter a real noção dos riscos que ela está correndo, né, sob pena de, né, acabar incidindo aí nesses outros crimes, né, ser vítima desses outros crimes ou ter sua vida devastada, né, sua vida profissional, sua vida familiar, né, afetiva, né, enfim. Para a gente encerrar, eu queria que você dissesse uma palavrinha sobre... o que a gente escuta muito é que as lideranças de mulheres trans que chegam a um papel importante, e eu recentemente estava vendo uma reportagem sobre deputadas trans que chegam aos poderes legislativos na Europa. Elas especificamente sofrem um assédio cibernético de contraponto àquilo que elas falam, que é público. Uma deputada, um membro, uma membra do poder legislativo, do parlamento, as falas dela são públicas.
E aí ela começa a receber na sua caixa de mensagens, nas suas redes sociais, mensagens destrutivas. A gente tem isso no Brasil também, isso já chega? Tem, no Brasil a gente tem, né? Que são os crimes de ódio, né? A gente tem esses haters, né? Que começam a enviar várias mensagens e alguns começam a virar os stalkers, né? Que são os perseguidores. Né? E realmente a pessoa ela começa a ficar em pânico, né? Porque você imagina só, né? Você ser bombardeada com mensagens de ódio, né? E que você sabe que a sua vida, inclusive, está em risco. Claro. Né? Porque você não sabe quem são essas pessoas, né? Porque essas pessoas criam perfis falsos, e-mails falsos, né? Hoje em dia é muito fácil você criar um perfil falso. Com certeza. Né? Eu nunca peguei nenhum caso de crime cibernético, o perfil do autor fosse verdadeiro. Todos eles são falsos. Né? E alguns, né, têm ali uma artimanha muito grande, né, e que você tem dificuldade, porque a vítima, muitas das vezes, ela não guarda aquelas informações, ela deleta, né, ela por medo, por receio, até por pavor mesmo, acaba deletando, inclusive o perfil dela somem todas as informações. Olha só. Né, e aí isso dificulta muito a investigação. Né? Então, a gente sempre orienta as mulheres, né, se você quer deletar um perfil, você pode até deletar o seu perfil, mas antes printa tudo com a URL, que é o endereço eletrônico, né? Materializa aquelas mensagens, né? Deixa guardada numa gaveta. Exatamente. E aí sim a gente consegue chegar no autor. Com certeza. Né? Porque as pessoas se valem do anonimato da internet para praticar crimes. Claro. Né? E muitas pessoas, muitas vítimas, elas acham que realmente não vai ter como chegar nesse autor justamente por causa do anonimato. E a gente consegue. E a gente consegue. Doutora Fernanda, eu gostaria de ficar ainda conversando algumas horas com a senhora a respeito de toda essas situações tão modernas, tão contemporâneas, tão diárias da nossa vida, para ajudar principalmente mulheres, crianças, adolescentes, pais, mães, famílias que sofrem esse tipo de crimes, que são situações extremamente constrangedoras, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. E eu quero lhe agradecer muito a senhora ter aberto essa agenda para vir aqui à Emerge, conversar conosco na nossa biblioteca. Saiba que foi uma grande alegria. Acho que a senhora vai ter que voltar várias vezes, se a senhora me permitir, em outras ocasiões, até para fazer realmente palestras para os nossos alunos e para os nossos magistrados, porque, na verdade, essas situações são inovadoras para todo mundo. Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço.